Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. É motivo de gratidão. Não é à toa que hoje é um culto de gratidão. Gratidão ao Senhor Jesus por ter nos concedido acordar com vida, por estarmos aqui. Não merecemos, mas a misericórdia do Senhor Jesus, Ele nos concede estarmos aqui para adorar unicamente o Senhor Jesus. Se eu já fosse para casa, se o culto terminasse hoje, o Senhor Jesus já falou a todos que estão aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus está falando conosco nessa noite. Que a gente venha permanecer firme nos caminhos do Senhor. Mesmo que a luta venha, a batalha venha, permaneça dentro do barco. Porque se você permanecer dentro do barco, você vai continuar firme nos caminhos do Senhor. Mesmo que balance para um lado e para o outro, você vai permanecer. Não saia, continue firme nos caminhos do Senhor. Continue dentro do barco. Quem souber louvar, louve ao Senhor Jesus comigo para a honra e a glória do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, maravilhoso, louvado seja o Glória a nome. Deus. Glória a Deus. Somos todos dependentes da presença de Deus. Eu sinto a tua presença enchendo o ambiente, tomando lugar. É uma sensação diferente de tudo, não dá pra explicar. É mais que emoção que estou sentindo. É forte. Quando sinto a glória, parece que estou em outra dimensão. Transpira o corpo, arrepia a pele, explode o coração. Parece que para o céu eu vou subindo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. A casa é tua, faz o que quiser. Me enche de novo e me faz transbordar com a tua unção, com teu poder, com a tua glória. Espírito Santo, ore em meu lugar e use as palavras que eu não sei usar. E conta para o Pai que eu sou dependente da presença. Amigo Espírito Santo, faz a tua vontade, tu
Sinta agora a presença. Sinta agora a presença. Ele está presente aqui, pronto para agir. Sinta a presença. Sinta agora a presença. Sinta agora a presença. Ele está presente aqui, pronto pra agir. Sinta a presença. Amigo Espírito Santo, faz a tua vontade, tu tens liberdade aqui neste lugar. Sopra o teu vento, traz avivamento pra impactar. Derrama sobre nós a tua glória. Amigo Espírito Santo, mais vale um dia em tua presença do que em outro lugar. Toda a riqueza do mundo inteiro dá pra comparar, pois tua presença não dá pra explicar. Pois tua presença não dá pra explicar. Amigo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo do nosso Deus está com cada um de nós, está no meio da igreja. Ele está no controle, ele está nesse culto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Como é culto de gratidão, eu vou agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido, por Ele estar trabalhando no meio da minha família, porque aquele que crê, aquele que confia e espera no Senhor, Ele se faz fiel em nossa vida. Por mais que você ache que você não vai permanecer, Ele diz que está no controle de tudo e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida se você permanecer firme. O Senhor Jesus, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que todo mérito, toda honra seja para o nosso Deus. Estou aqui não por merecer, mas o Senhor Jesus, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E vamos agradecer ao Senhor Jesus por até aqui Ele ter nos ajudado. No livro de Mateus 14, 22, ele fala de uma passagem muito conhecida. Mas se você entender que desde o começo Deus está falando conosco, você vai entender que essa palavra era para ser dita nessa noite. Que essa palavra, ela vem diretamente do céu, para mim e para você. Deus, Ele vinha fazendo milagres, Ele vinha operando milagres no caminho. E quando chegou a uma determinada cidade, que teve a multiplicação dos pães e dos peixes, ali as pessoas viram mais uma vez o poder do nosso Deus. Viram que Deus era um Deus de providência, que Deus era o Deus que supria, que Deus era o Deus de repente. Jesus, quando estava ali, Ele estava mostrando que Ele tinha o controle de tudo. E as pessoas que estavam ali já tinham visto muito que Deus tinha feito. Mas ainda é como nos dias de hoje, quanto mais Deus faz, as pessoas muitos ainda não querem acreditar. Mas Deus não se importa com quem vai acreditar ou não. Deus, Ele é Deus e Ele não depende de mim e de você para ser Deus. Se você acreditar e agradecer, Ele é Deus. Também se você não agradecer e não acreditar, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele está próximo de vir buscar a sua igreja. E no versículo 22 diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. O primeiro ponto a se analisar é que Jesus, Ele falou para os seus discípulos que fizessem o quê? Entrassem no barco. Quando Deus manda você entrar no barco, não saia. Permaneça no barco, porque se você cair, você está apto a afundar.
Mas se você permanecer dentro do barco, Ele vai te guiar em meio às tempestades e às lutas e às ondas. Mas você vai permanecer firme porque você está dentro do barco. E despedir a multidão, subiu ao monte para orar. Depois que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco, Ele foi orar. Porque Ele te ama tanto, Ele se importa tanto com você, que Ele não necessitava de estar orando porque Ele é o próprio Deus. Mas Ele se humilhava na presença do Pai, intercedendo por mim e por você. Então é grandioso, é gratificante servir a esse Deus, porque Ele mandou os discípulos entrarem no barco e foi orar. E despedir a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Bem sabemos que não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes a nossa vida está balançando para um lado e para o outro. A tempestade vem e assola a nossa vida. Mas se você permanecer firme dentro do barco, você vai ser vencedor. Porque o Deus que você serve, Ele não te deixa e Ele não te desampara. Aleluia. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: eis um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Quando você para analisar a sua palavra, vemos que o Senhor Jesus, Ele manda. Quando a gente vai e obedece, só temos coisas grandes a receber da parte do Senhor Jesus. Porque Ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco. E Ele foi orar. Mas o barco estava no meio do mar. Ele estava açoitado pelas ondas. O vento era contrário. E os discípulos ali começaram a temer. Começaram a se preocupar. Mas por que se preocupar? Se eles já tinham visto o quão grande o nosso Deus é. Por que se preocupar em meio àquela tempestade se o próprio Jesus mandou ele ir e entrarem no barco? Eles tinham que confiar que o nosso Deus, mesmo que mande e não esteja dentro do barco, Ele está no controle da situação. O Senhor Jesus, os discípulos ali começaram a se assustar. E quando de repente eles viram uma pessoa vindo a caminho sobre o mar, uma pessoa vindo ali sobre o mar naquela escuridão, no medo que eles estavam ali, eles se assustaram e pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar com medo. Não é verdade que muitas das vezes você se sente tão só, que você começa a pensar que o Senhor Jesus te abandonou. Mas você tem que sair daqui convicto nessa noite, que Ele não te abandonou. Se você está se sentindo só, se você está se sentindo que Ele não te respondeu mais, se você acredita que Ele, para você não tem mais jeito, o Senhor Jesus, Ele diz para você e para mim nessa noite: continue no barco, porque eu estou no controle de tudo. Tudo isso passa, a tribulação, a tempestade ela passa, o vento sopra de um lado, a tribulação vem do outro, a tempestade se levanta, balança para lá e para cá, mas se você permanecer dentro do barco, você vai ser vitorioso. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor mostrou que era Ele que estava andando sobre o mar, que era Ele que estava ali, que não era para eles ter medo. Mas sempre tem alguém que quer falar algo quando Jesus ele ainda fala. Tem ainda alguém que quer realmente ter a certeza se é Deus falando ou não. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas Jesus já não tinha falado
para ele que era ele? Porque Pedro ainda duvidou. Porque Pedro ainda quis descer do barco. Se ele tivesse permanecido dentro do barco, ele não ia ter afundado. Jesus estava no controle de tudo. Ele estava ali, a tempestade assolando, eles com medo. De repente Jesus chega andando por cima das águas. E todos ali veem ele, ficaram com medo e perguntam se era Jesus mesmo. E Jesus responde: sou eu, não tem mais. Ele estava dizendo: não temas, não se preocupe, eu estou no controle. A tempestade vai acalmar porque eu estou no controle. Mas ainda Pedro ainda quis interrogar e falar e perguntar ao Senhor Jesus se realmente era ele. Quis provar o nosso Deus. Como assim? Muitas das vezes a gente faz isso. Será que é Jesus mesmo que está falando conosco? Será que é Jesus mesmo que está nos alertando? E quando a gente não confia na palavra do Senhor e não entende, a gente só fracassa. A gente só perde. E Pedro ainda perguntou e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus, ele simplesmente disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Se Pedro não tivesse interrogado a Jesus para ter a certeza, Jesus falando com ele ali naquele momento, ele não teria afundado. Porque você já parou para analisar? Todos ali estavam no meio do mar, naquela escuridão, aquela tempestade tão grande. Jesus falando que era ele que estava ali. E ainda Pedro quis realmente saber se era Jesus mesmo ou não. Mas quando ele desceu, Jesus permitiu ele descer, andar sobre as águas. Mas quando ele andou sobre as águas, que o vento começou a soprar e ele teve medo, ele começou a afundar. A palavra de Deus dessa noite para mim e para você é: se está dentro do barco, não saia. Se está dentro do barco, não saia. Porque se você sair, a tendência é fracassar, a tendência é perecer. Porque Deus não está dizendo que é para você ficar dentro do barco. Mesmo que a luta venha, mesmo que a tempestade venha, permaneça firme. Permaneça dentro do barco, permaneça nos caminhos de Deus. Porque Ele está cuidando da tua vida, está cuidando da tua casa, da tua família. Não importa a luta que venha, não importa a tempestade que venha, o Senhor Jesus, Ele diz para você e para mim nessa noite: filho, filha, permaneça, porque eu estou no controle da tua vida. No momento certo, na
tribulação para um lado e para o outro. Ele não conseguiu permanecer em cima. Ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque Deus diz para mim e para você nessa noite: por mais que a luta esteja grande, por mais que a prova esteja grande, continue dentro do barco, porque o Senhor Jesus está te sustentando, está renovando as tuas forças, está suprindo tuas necessidades, está entrando onde você não está vendo, está curando, restaurando. Basta você continuar confiando. Não saia, porque se você sair, você não vai aguentar a luta, não vai aguentar a tempestade, não vai aguentar a prova. Permaneça no barco que você vai conseguir vencer. Porque se você sair, você não vai suportar o que você está suportando hoje. Sabe por quê? Porque você está suportando, porque é Deus que está na frente. É Deus que está com as mãos estendidas sobre a tua vida. É Deus que está cuidando da tua família. Hoje você está chorando, amanhã você está alegre. Hoje você não tem nada, amanhã Deus entra com providência. Hoje você está enfermo, amanhã você não tem nada. Sabe por quê? Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus que está no controle da minha e da tua vida. Que possa eu e você sair daqui nesta noite agradecidos e gratificantes por tudo que o Senhor Jesus ele fez, ele faz e continua fazendo na nossa vida. A glória é o Senhor Jesus, não só porque ele te concede essas coisas, mas pelo que ele é. O Senhor Jesus, ele é fiel para cumprir em nossa vida. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Será que é preciso Deus te colocar lá no fundo do poço, lá no calabouço, lá nas últimas, para você entender que é Ele que está no controle da tua vida? Será que você precisa ir lá embaixo para você entender que é o Senhor Jesus que está dizendo que Ele que está cuidando de você e da sua família? Será que você precisa que Deus ele te coloque em provas mais do que você já tem, para você entender que é Ele quem está no controle da situação, que é Ele que está com as mãos estendidas para você reconhecer que você sem Deus não é nada. Nós sem a presença de Deus não somos nada, mas o nosso Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Que possa eu e você refletirmos cada dia mais, que se a gente permanecermos na presença e dentro do barco, no caminho, por mais lutas e tempestades que a gente venha passar, nós somos mais que vencedores, porque o general de guerra é Ele quem está lutando, é Ele quem está na frente. Então olhe para o alvo, olhe para Cristo, porque é Ele quem está no controle da tua vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a nossa irmã Angélica, toda a sua casa. Palavra maravilhosa da do Senhor Jesus para nossas vidas. Palavra esta que nos fala nessa noite que nós devemos ficar no barco, porque dentro do barco nós estamos protegidos, estamos guardados e estamos sendo guiados pela mão do Senhor. Sabemos que quando nós obedecemos a voz de Deus, sabemos que aquela tempestade se fará bonança, porque o Senhor tem dado uma ordem que nós estejamos dentro do barco, porque dentro do barco nós estamos protegidos, amém? E neste momento quero passar o término do culto para o nosso pastor. Glória a Deus.